dessa reunião hoje, né, como aí conforme o convite, né, é uma reunião aberta para esclarecer dúvidas aí, né, gerais aí de vocês, né, sobre o processo de registro ou outros processos relacionados, né, com as alterações da 175 aí no sistema Galgo, tá bom? Então vocês fiquem à vontade aí para questões, a gente só pede que vocês vão aí levantando a mão para a gente só ir atendendo numa sequência, tá, as dúvidas, tá bom? Então, podemos aí começar, pessoal, à vontade. Questão Pedro, Olá, bom dia. bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação aos fundos que vão ser incluídos ah, na que a inclusão vai ser feita no Galgo 175, tá? Para eu alterar esses fundos novamente, eu preciso migrá-los para o Hub Ambima ou já consigo alterá-los no Galgo 175? Não, você não consegue alterar o 175, nesse momento a gente não tem essa operação disponível, né? Eh, a gente, perdão, a gente até aí combinou com o pedido, né, de acordo com o pedido do mercado, de que algumas alterações a gente trataria como processos de exceção, né, seriam aí feitas por processos internos, então alterações específicas a gente pode avaliar, mas no conceito geral é o que você falou, né, se um fundo cadastrado aqui no ambiente novo, né, necessidade de alterações aí gerais, teria que solicitar para a gente o processo de migração para o Hub, tá, e aí proceder nessa alteração pelo Hub Ambima, tá. A gente ainda não tem essa previsão ainda fechada em planejamento para liberar a operação de alteração, tá. Devemos ter isso aí na próxima semana, daí a gente já divulga para vocês a data, tá. Então, certo, obrigado. Nada. Alexandre? Bom dia a todos. A minha dúvida é com relação a hoje, eu sei que vocês encaminharam na semana passada acerca de uma planilha que a gente tem que encaminhar para vocês via e-mail sobre eventuais adaptações ou alterações em FIFs exclusivos do Galgo. Essas adaptações estão exclusivas apenas aos FIFs 175 ou todos os FIFs que estão cadastrados no Galgo? Vamos lá. A gente mapeou algumas situações naquela planilha que você comentou, a gente tem, né, algumas situações mapeadas. Deixa eu até colocar aqui para vocês, então, as situações. Mas, assim, pensando em adaptação que você comentou, especificamente ali estamos falando, né, de um fundo que está hoje no fundo já existente, que está no sistema atual, né, no que a gente chama de galvo legado aqui, né, e de acordo com o que a gente tem disponível, né, na plataforma atualmente, seria converter este fundo num fundo com subclasses, né, ele continuaria em um fundo, né, classe única, mas com subclasses. Então, este processo que a gente colocou ali naquela planilha, né, seria a gente entenderia esses casos, tá? Nesse caso, você faz a solicitação e a gente faria uma etapa por aqui e você procederia à inclusão, né, deste fundo no novo ambiente, já com a estrutura ali, com as subclasses específicas, tá? Né? Fundos que já estão no ambiente 175, né, para alterar, mudar a estrutura dele, né, isso faria parte da alteração e nesse momento eu não consigo tratar isso por esse processo de exceção, tá? Ah, entendi. E só uma segunda dúvida, Claro, com relação aos fundos estruturados, FDICs principalmente, hoje, se eu quiser iniciar um processo de migração de um FDIC que está exclusivamente hoje no Hub Ambima, o fundo já está adequado, com relação à divulgação diária de cotas, existe esse processo ou não é possível? não, ainda não, tá? A gente tinha no Galgo, né, no cadastro de estruturados, um cadastro simplificado, né, e o cadastro formal completo, né, sempre foi ele feito no site da Ambime, agora pelo Hub,
né, a gente, neste momento, estamos com esse processo de cadastro simplificado aqui suspenso, a gente deve retomar deste modelo, tá, até a gente ter o processo de cadastro completo, e aí, né, fica o cadastro como de qualquer outro fundo aqui pelo sistema, tá. Nós estamos, nesse momento, com essa rotina suspensa, tá bom? Estamos aí ajustando para poder reativá-la, tá? Perfeito, então, muito obrigado. Por nada. Giovana, Bom dia, Baceta, tudo bem? bom dia, tudo bem? Ainda sobre esse tema da planilha de processo de exceção, queria mais uma confirmação de como vão funcionar os prazos. Ali dentro da planilha tem descrito que as solicitações que forem encaminhadas até às 5 da tarde vão ser validadas ali pelo time de vocês no mesmo dia. E aí eu queria confirmar, por exemplo, eu mandei uma planilha hoje de uns casos de encerramento que a gente vai precisar migrar para o Hub Ambima para finalizar. E aí, qual seria o prazo? Vamos lá, né, assim, a gente tem duas situações diferentes, você, né, com duas coisas diferentes. A gente pode fazer o encerramento pelo processo de exceção aqui, né, ou a migração para o Hub, você faria o encerramento por lá. São duas situações distintas, tá? Tá bom. Falando que, assim, para migrar para o Hub, para fazer você fazer encerramento por lá, né, a gente recebe esse processo, né, aí no nosso caso a verificação ali é só uma questão, né, de status e assim por diante do fundo, ver se não tem nenhuma pendência em andamento, tá? E neste caso, né, todo o processo que vocês encaminham para a gente, né, pensando ali na questão, né, da inativação que habilita o Hub, nesse caso, não tenho uma participação prévia da Ambima, é apenas um processo nosso. Então, todas as solicitações de inativação encaminhadas aqui para a gente até a quarta-feira, final da tarde, a gente processa no final da semana, tá? E aí, neste caso, na segunda, você teria o retorno que estaria habilitado no Hub para você seguir com o processo pelo Hub, tá bom? Quando você fala desse processo de... Pode tirar Não, dúvida. pode continuar. Eu acho que vai ser esse ponto mesmo, porque eu Tá bom. preenchi exatamente a planilha. Aí eu queria saber se nesse caso vocês vão seguir por aí ou vai ser esse fluxo Então, de... quando você encaminha a planilha ali para fazer o encerramento pelo processo de exceção, então aí, né, segue a mesma lógica. O que você encaminha para a gente até o final do dia, né, a gente vai fazer uma validação e aí vai entrar no fluxo, né, para encerrar por aqui, vai entrar no fluxo de validação da Ambima, tá? Então a gente vai passar essas solicitações todas para a Ambima. E aí começa a contar o prazo da Ambima, né, de processo de análise que a Ambima tem lá, dos 5 dias, a partir do dia seguinte, que você encaminha aqui no final da tarde, a partir do dia seguinte entra lá no prazo da Ambima, e a gente acompanha ali a Ambima fazer o processo dela e responder, né, ou está ok o que você encaminhou ali, no encerramento, ou se tem alguma divergência. Assim que a gente recebe a resposta da Ambima dentro desse prazo, né, ela faz o processo de resposta para nós, e a gente vai acompanhar isso diariamente. Se tiver alguma divergência, a gente vai responder para você, né, para tratar aí o que precisa para encaminhar novamente. Se tiver ok, segue o mesmo calendário ali. Então, assim, o que a Ambima responder, né, até a quarta-feira, considerando o prazo dela, de quando você pediu até ela responder, que ela responda até a quarta-feira, roda naquele final de semana, né? Se pelo prazo que ela tinha, ela responder, né, na quinta, sexta-feira, vai ficar para outra semana, tá? Tá bom. Então, só para confirmar, então nesse caso que eu preenchi a planilha, então vai rodar nesse fluxo de exceção, eu não vou precisar ter nenhuma atuação dentro do Hub Ambima, né? Você Depois. preencheu como encerramento, certo? Isso, Aqui como tem encerramento, sim. encerramento. Então é isso. Perfeito. Então não, a gente recebendo, a gente vai fazer, né, o encaminhamento para a Ambima, esperamos a validação, a aprovação dela, ou apontamento, se fosse o caso, e uma vez que a gente receba a resposta dentro do prazo que ela tem, a gente responde para você, ou encaminha e daí responde para você já na finalização, tá bom? Tá bom, perfeito. Muito obrigada. Nada. Daniele? Oi, bom dia, Baceto. Bom dia. Eu queria 3 esclarecimentos aqui, 3 dúvidas. Claro. A gente está fazendo algumas alterações de alguns fundos e a gente percebeu que na aba dados cadastrais, website do fundo, às vezes, mesmo a gente colocando o www.caixa.gov.br, ele não aceita. Na hora de finalizar, ele remete à tela dados cadastrais, deixa em vermelhinho esse campo. Então, não sei se vocês já tiveram alguma reclamação ou algum problema de alguma outra instituição que reclamou.
Deste campo, não Não? tenho. Eu peço que vocês encaminhem para o suporte aqui para a gente validar, né? Ele não aceita outros formatos, né? Acabou Uhum. ficando ali pela regra ali fixa, um www ponto alguma coisa, mas você preenchendo desta forma, não tenho nenhum reporte. Então, Tá. por É, na favor, encaminhe para a verdade, gente aqui para a gente fazer a verificação, tá? na verdade o que aconteceu, nas alterações que a gente fez no início da semana, a gente colocou www.caixa. Ele Uhum, aceitou dessa forma, assim, a gente foi tentando, forçando e ele aceitou. Se a gente colocava o gov.br, ele não aceitava. A gente percebeu isso na fase de testes, no ambiente de testes, ele não estava aceitando o .gov.br, ele aceitava .com.br. Mas assim, como a gente conseguiu liberar os fundos como www.caixa, foi. uhum, Mas quando a gente for uhum. fazer mais alterações, a gente reporta para Não, vocês. reporta, por favor, né? Não sim, porque é para aceitar, né, qualquer domínio final, né? Não teria por que recusar isto, tá? É. A outra dúvida é que a gente percebeu que na aba taxas, na taxa global, que é, na verdade, a taxa de administração, né? Para todos os nossos fundos, praticamente a taxa é valor percentual. Não é em valor, né? É em percentual. E o Está sistema exibindo trocado, né? Uhum. tá exibindo trocado, isso. Isso a gente já tinha assim verificado, a correção deve estar já acontecendo hoje ou amanhã, provavelmente. Tá só invertido realmente ali né, a Tá. informação, tá bom? E aí, no Os caso, valores estão preservados, corretos, mas a informação da unidade ficou trocada. e aí nos fundos que a gente mandou alteração, a gente alterou para percentual, tá? Tá bom? Não era objeto da vigência, mas a Sim, gente sim, alterou. tá bom. E a última questão é que lá na aba documentos, quando a gente a gente informa que os documentos do fundo permanecem vigentes lá Uhum. no, né, ele não, antes no galgo antigo a gente conseguia mesmo colocando que os documentos permanecessem vigentes, a gente conseguia incluir em outros documentos algum documento, entendeu? E Tá. agora hoje ele não está dando essa possibilidade. Então, por exemplo, a gente fez alteração de parâmetros e a gente costumava fazer uma cartinha informando a Ambima que a gente fez alteração de parâmetros de alguns fundos. Então, lá na aba documentos, se a gente coloca aqui os documentos permanecem vigentes, ele não habilita o campo outros. Aí o que a gente fez? A gente deixou como permanece vigente. Não, a gente baixou o regulamento, colocou lá, não alterou a Colocou data da mesmo. vigência do regulamento e subimos a Uhum. carta de alteração de parâmetros, Tá. entendeu? A gente fez isso. Sim. Por favor, reporta isso também, que Ah, isso também é um erro, não deveria estar tratando desta forma. Peço que você também reporte aqui para o pessoal. Eu estou anotando aqui, mas só formaliza o reporte para o pessoal depois te dar retorno, por favor. tá bom, então, Baceto, Tá? era isso. Obrigada, viu? De nada. Stephanie, Stephanie, está me ouvindo? Silmara, daqui a pouco eu vou na Stephanie. Bom Oi, dia, bom dia, tudo bem? tudo Na bom? verdade, é só uma observação sobre a dúvida da Daniele sobre o website, que ela falou assim que o campo fica em vermelho. É, é só colocar em minúsculo. Não sei se ela está colocando em maiúsculo, nós estávamos colocando em maiúsculo, só que não estava dando certo. Aí eu tentei em minúsculo e deu certinho. É só uma observação, Ah, ok. Não é para tá acontecer bom? isso de qualquer forma, tá bom, mas né, não Ah, importa, tá. o sistema não pode tratar isso, mas ok. Tá bom, então. Obrigado pela observação, mas a gente Imagina. continua com o apontamento aqui para ser tratado. Ah, tá A gente ok. colocou em minúsculo mesmo, obrigada. Ah, tá bom, tá bom. Stephanie, Tiago,
Deve ter tanta Stephanie que acho que a Stephanie que tá com a mão levantada não sabe que é com ela. Bom, a minha dúvida é base com o que a Daniele perguntou. A primeira dúvida é a seguinte: a taxa global ela vale como uma taxa de administração, certo? Porque ela já vai passar a viger em 1º de novembro. Então, vamos lá, né? Conforme orientações da Anbima, né, no manual dela, os preenchimentos, a partir de agora, devem seguir aquela definição que está no manual de fundos da Anbima, tá? Certo. Então, assim, lá ela está falando que vocês estão preenchendo agora, né? É a Aham. global se tiver, né? E se vocês usarem a global, né? Não tem, nesse momento não tem ali informações para a administração, né? E se não tiver a global, né? O campo da global não deve ser preenchido. Então, assim, pensando em alterações que vocês venham fazer a partir de agora, já deve seguir ali a regra definida no manual, tá? Ah, entendi. Então, caso a gente não tenha a taxa global ainda, então não preenche, como se Porque assim, fosse a administração. então, e você está ali preenchido hoje, né? Como você falou, a administração, tá? Sim. Né? E isso vai ser mantido assim. Então, se você não alterar essa informação, né? Assim será mantido, né? Então, apesar de eu exibir ali com o nome taxa global, né? Porque foi ali uma alteração ali provisória, tá? Isso foi ali informado como global. Então, novas alterações, você trate aquela informação como taxa global. Se você alterar a taxa ali, deve seguir a regra conforme o manual da Anbima, tá bom? O que não for feita alteração nenhuma neste período ali, né? A gente não está ainda com data fechada, mas, né, está sendo fechado ali, a gente vai ter, né, os campos específicos para a administração. Então, vai ficar global, administração e as demais, tá bom? Né? Então, quando tiver essa separação, estamos aguardando algumas definições ali para fechar isso. Quando tiver isso, então, assim, o que existe hoje não foi alterado, será tratado como administração e a global não estaria informado e você faria o ajuste se tivesse global. Aquilo que você alterar no decorrer agora, né, de outubro até que entre estas novas informações, serão tratadas conforme a regra do manual como taxa global, tá? Certo. Então, assim, né, hoje o campo, né, hoje o que ele carrega lá é o que tinha da administração, por uma questão provisória foi ajustado ali como identificando como taxa global, né? Até porque antes não tinha abertura, então na prática a taxa era informada, era global já, né? Porque não tinha abertura para gestão e nada, então assim na prática o que está lá, né? Corresponde praticamente a global mesmo, mas a gente vai depois, né? Que tiver isso fechado, ter informações de global e administração separadas, tá? Então, né, neste momento, o que você fizer, né, até que entre isto, vai ser tratado pelo conceito da taxa global. E então, várias regras da taxa global, como definidas no manual da Anbima, tá? Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Stephanie? Daniele? Oi, bom dia. Bom dia. Luiz, eu estou perguntando como consumidor de PL Cota. Tá. A gente queria entender por que foi desabilitada a parte de cadastro e atualização do fundo para os que não aderiram ainda ao 175. No global, no galgo que tem hoje em dia, né? No legado. Parte de inclusão de fundos, você está Sim, a falando? gente consumiu os dados de cadastro e alteração dos fundos que ainda não aderiram ao 175, porque a gente perdeu acesso a essa parte. A parte de consulta, você está falando? Isso. A parte de consulta ela não foi atualizada ainda, tá? Uma questão do que a gente está desenvolvendo e entregando, tá? Então não foi feita atualização, foi priorizado alterações e outras, né, operações e a consulta não foi atualizada ainda, tá? Aí é uma questão menos mesmo de prioridade e nesse momento eu não tenho data para te informar sobre esta operação da atualização da consulta, tá? Tá, é que a gente foi meio pego de surpresa, porque a gente não sabia que ia ficar sem acesso aos dados dos fundos a partir de outubro. E aí, do nada, assim, a gente parou de receber, de ter acesso. Uhum. Eu não Foi sei uma se coisa pontual ou já estava programado? não, já estava programado. No material que a gente vinha divulgando, né, a gente já colocava que não teria consulta ali disponível, né? Somente a inclusão, a alteração, né, já estava aí no material divulgado já. Não foi pontual, não, tá?
né, realmente é dentro da programação do que a gente está, né, entregando, essa operação, né, ela vai ser entregue só um pouco mais para frente, tá? Ok. Tá bom? Adriano, Bom dia. bom dia. A dúvida é assim, a gente vai continuar recebendo os e-mails quando finaliza a análise pela Ambima? Quando a gente inclui um fundo para uma vigência. E Uhum. aí a gente recebe o e-mail, né, quando finaliza o processo, né, a Sim, eu validação, sei. ou se tiver algum erro, alguma coisa assim. Esses e-mails continuam? Não, eles precisam de alguns ajustes também, tá? Então, também, nesse momento, né, assim, na parte de cadastro novo não foi implementado, o novo ambiente não foi implementado ainda, essa rotina de e-mails, tá? E no sistema atual, algumas mudanças que foram feitas, né, em layout e assim por diante impactaram também esses e-mails. Então, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, tá? Então, por um tempo, você não vai receber todos esses alertas. Tá? É assim, a gente, por exemplo, a gente encaminhou uma alteração e retornou com um erro. A gente vai consultar isso aonde agora, Macedo? Lá Na própria própria tela de tela, alteração só na mesmo, tela de isso. alteração. Tem que Tela de olhar alteração. lá. Isso, que aí fica lá listado tudo que está aguardando correção de erros lá por apontamentos da Ambima, né? Tá, Tá bom? ok. Obrigado. Nada. Pois não, Pedro. No documento disponibilizado pelo Galgo chamado Registro de Fundos de Transferência de Informações, implementação CVM 175, na parte que trata sobre registros não concluídos até 27/09. Tá. Aí tem uma tabela e fala assim, registro pendente de correção pela validação da Ambima. Solicitar script para alterar status mercado e Ambima para inativo. Vocês têm algum prazo de quanto demora todo esse processo de inativação? Ele segue o mesmo esquema que eu comentei um pouco atrás, daqueles processos de exceção, eles são sempre executados no final de semana, né, daquilo que a gente tem aí fechado até a quarta-feira, tá? Você tem fundos nessa situação ainda? Tenho fundos Tá. nessa situação e que futuramente vou precisar realizar uma alteração nesses fundos. E por acaso vai ter um prazo estendido para esses casos? Porque eu entendo que eu preciso inativá-los, que já foi solicitado isso, e depois realizar uma alteração no Hub Ambima. Então eu preciso também migrá-lo, ele para realizar essa alteração. Assim, a gente está falando de uma inclusão, né, que ficou parada e não foi concluída ali até o começo, né? Tá? Certo? É disso que estamos falando, né? Uhum. Ou de alterações que já está vendo, está falando que alterações você consegue dar sequência, a gente tem que ajustar o status, não é inativação. Está falando de inclusões de fundos, certo? Você incluiu um fundo e não foi concluído. Tá, e você está falando que além de incluí-lo, né, que precisaria retomar a inclusão, né, porque nessa mudança que a gente falou, como eu não tenho, né, o processo anterior, tem que retomar a inclusão, que é que aponta ali, e você já tem alterações definidas, é isto? Isso, já tem que fazer uma alteração nesse fundo. Aí eu gostaria de saber como que funciona o prazo, porque a gente tem... Perdão, pode falar. Não, pode concluir, perdão. Porque tem um prazo de 15 dias, né, para a gente enviar para a Ambima. Mas aí eu tenho 5 dias para migrá-lo para o Hub Ambima, que é o que fala no manual, e ainda preciso terminar esse processo de inativação para refazer a inclusão e aí depois realizar a alteração do fundo. Neste caso específico, né, eu sugiro, Pedro, que assim, né, você já solicitou a inativação para a gente? Você já fez a solicitação? Já solicitei. Tá bom. Me fala alguma informação do fundo, que depois eu já reforço esse ponto ali. A gente vai executar, né, as coisas da semana nesse final de semana. Neste caso, particularmente, a sugestão é que você já faça a inclusão direto no Hub, né? Porque incluir aqui para depois levar para o Hub vai ser mais tempo de processo. Se você já tem uma alteração prevista, como você falou, né, o mais prático nesse caso, né, assim, é você já fazer completo ali, né? Os 2 eventos lá direto, tá? Porque não passa por mais uma etapa nossa. Porque eu vou inativar. Se você cadastrar aqui para depois de novo, né, migrar para lá para você fazer uma alteração, tem mais uma etapa que vai, né, acabar usando mais um prazo do seu processo, entendeu?
Então, especificamente, nesse caso que você comentou, a sugestão é que a gente, aqui na TIP, como a gente responde para você, e você já faz os 2 processos direto lá, que não tem essa etapa intermediária aqui, dependendo da gente, entendeu? Entendi. É. Você só E tem esse alguma processo, informação, alguma identificação do fundo aí que eu possa só anotar aqui para depois repassá-la para o pessoal, por favor? O claro, STI, o eu vou te CNPJ, só esse passar os, particularmente, o que você eu tiver vou aí. te, eu vou te passar os códigos STI, aí eu te encaminho. Encaminha para a gente aqui por e-mail, por favor, daí eu já pego e repasso para quem, particularmente nesse caso, o mais coerente é fazer direto lá, porque aí perde mata uma etapa aqui que aumentaria o prazo para você fazer, tá? Uhum. Bruno? Bruno, bom dia. Ayana? Oi, Luiz, bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bom? Eu tenho uma dúvida, não sei se seria, né, com você, mas é sobre hoje é o prazo do ranking, né? Quando a gente sobe, né, as informações lá no Hub, alguns casos eles ficam com inconsistência, né, e não são processados, possíveis inconsistências. E como é que ficaria o PL para contabilizar para questões de ranking? Neste caso, eu não posso te ajudar, né? Que é um processo específico da Ambima, aí realmente você tem que tratar com alguém da Ambima, tá? A Seria gente só com realmente eles mesmo, né? só com eles, a gente não participa de nada do processo de ranking ali, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Tá certo. A gente tem algumas perguntinhas aqui em paralelo, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou passar aqui para você, tá? Tá bom. Primeira você pode falar um pouco sobre o processo de encerramento de fundos? Posso sim. Então vamos lá, né? O encerramento de fundos, né? Então, de novo, né, é uma operação também que a gente ainda não implementou, tá? Então, vocês não conseguem executá-la aí direto, né, pelo sistema. E aí, né, tem 2 formas de fazer o encerramento, tá bom? Né, vocês podem aí tratar aí conforme, até por assim dizer, opção, né? Uma das formas é a que a gente libera este fundo no Hub Ambima. Então, vocês fazem uma solicitação para a gente aqui de migração para o Hub, a gente executa esse processo, né, seguindo sempre aí a lógica, né, do processo semanal nesse momento, tá? Então, o que vocês pedem aí até quarta-feira, a gente faz o processo da migração no final de semana, libera, e aí a gente retorna para vocês, e vocês fariam o processo de encerramento pelo Hub, preenchendo lá as informações, tudo fluxo por lá, tá bom? Esta é uma forma. A outra forma é pelo processo de exceção, a planilha que a gente divulgou para vocês, né? Neste caso, o encerramento é executado aqui internamente, né, pela nossa equipe, e ela segue o fluxo, né, normal que vocês mandariam, processo, né, então vai para análise. Então, nesse caso, vocês preenchem a planilha na aba de encerramento e não de inativação lá, né, a gente vai receber isso como encerramento, a gente verifica ali o que vocês passaram de informação, tem que encaminhar o documento, né, junto com o e-mail e a planilha para que a gente possa repassar isto. A gente repassa esse conteúdo para a Ambima. Então, né, a Ambima entra no prazo dela, normal de análise de registros, encerramentos, operações que ela tem, né, com vocês. A gente encaminha a planilha, ela faz o processo dela. Assim que ela retorna da análise, se aprovada, a gente executa o processo de encerramento, né? E aí já resolve tanto aqui a ponta, né, do galgo como do sistema da Ambima, né? O encerramento é efetuado. Se ela apontar alguma divergência, a gente vai atualizar vocês na data que ela responder, para que vocês, né, verifiquem e façam novamente, aí encaminhem a solicitação novamente. A gente executar o encerramento nesses casos, segue, né, a regra ali do prazo limite. Então, tudo que eu recebo confirmado pela Ambima até a quarta-feira, eu executo no final da própria semana,
tá? Tudo que eu recebo após esse período é executado no final da semana seguinte, tá bom? Então, são duas formas de encerrar, né? A inativação eu faço por aqui, na semana que vocês solicitam, desde que até quarta, e já libero para vocês fazerem no Hub, ou o encerramento efetivo, e aí tem esse fluxo de primeiro a mínima validar, e depois a gente executar, tá bom? São as duas formas possíveis de vocês tratarem encerramento, tá? Genária? Bom dia, Baceta, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Baceta, na verdade é mais um relato e eu não sei se vocês também estão recebendo esse tipo de comentário. Eu também entrei um pouco atrasada e não sei se alguém já comentou também, tá? A gente tinha alguns fundos aqui que estavam na guia de erro, porque a Ambima devolveu pra gente, e aí quando o algum 75 passou a viger, esses fundos foram tomados para lá. No momento de fazer a alteração, o que a gente notou aqui, tem muitos campos que não estão flagados. Alguns campos eu até que entendi, por exemplo, o fundo tem taxa de performance, não trouxe as informações da taxa de performance. Aí até ok, eu entendo, mas tem alguns campos que eu não entendi, por exemplo, como alavancagem, limites por emissor e ativo, tipo de investidor, forma de condomínio. Tem muito fundo que, tipo, essas informações simplesmente elas se perderam. E a gente está Não. tendo que preencher novamente. Então, vamos lá. Se você tem essa situação, você, por favor, reporte um erro. Não era para isso estar desta forma, tá? Então, assim, todas as informações já existentes no registro, elas têm que ser exibidas normalmente. A gente teve alguns apontamentos em alguns casos, mas, assim, o que você está falando, não é para ocorrer. Então, se eu tinha uma informação como observador performance, eu tenho que exibir a performance normalmente, né? Eu posso ter feito algum ajuste de campo, algum campo novo, mudou algumas coisas de preenchimento, mas o que eu tenho na base tem que ser exibido normalmente, tá bom? Então, né, se você está fazendo uma alteração e está acontecendo isso, por favor, registre um incidente ali no suporte, um chamado aqui com suporte nosso, tá? Que isso não é para ter acontecido, né? Isso tem que ser ali, né? Exibido normalmente o processo do registro, tá? Tá ótimo. Tem alguns campos, por exemplo, vínculo de restrição e restrição de investimento. Aí até ok, que eu acho que é um campo É, que a mudou e restrição é houve um uma campo que já migração. existe, o vínculo é um campo novo, ok? Então, assim, você vai ter que preencher alguma informação se a regra exigir que preencha, né? O vínculo Sim. teve um ajuste no vínculo, teve uma mudança, sim, mas a restrição é novo. Então, perdão, a restrição A já restrição, existe. na O verdade, a a restrição, restrição. porque assim, hoje a gente não tem mais o campo de restrito, então acho que os fundos que eram Isso. restritos, eles se perderam. Aí, Não, eles ok, ficaram eu como acho que. exclusivo. Eles Ficaram viraram como. pela regra e viraram Tem, exclusivo. Pela regra ele tem virou bastante que tá. exclusivo. Desculpa, tem bastante que Não? tá vindo sem preencher, sem Não, tá nenhuma bom. Então informação. reporta, porque pela definição, aquilo que era restrito virou exclusivo. Então, né, ele automaticamente tem que exibir exclusivo, e daí, sim, o vínculo de restrição cabe o preenchimento pela regra. Então, daí você tem que preencher, porque é um campo novo ali, entendeu? Tá ótimo, Tá? então vou Mas reportar, qualquer tá? dessas situações, por favor, reporte. Tá Sim, bom? tem bastante caso aqui com a gente, tá? Tá Obrigada. bom. Imagina. Bruno? Bruno Desculpa, Costa? Baceta, a hora Não, que você me chamou, deu um problema no, no Teams aqui, eu não consegui te responder, perdão. imagina. Então, minha dúvida é, a gente tinha entendido nas reuniões anteriores que para os fundos não adaptados, se tivesse alguma alteração, a gente seguiria pelo galgo legado. Só que aí, Exato. naquela leva, acho que foi do dia 27, que aí a gente teve a orientação de tentar mandar tudo para a Ambima para ver se eles aprovavam antes de ter efetivamente essa mudança do sistema, a gente mandou várias alterações de fundos não adaptados, só que as alterações elas acabaram voltando para o ambiente já do Galgo 175. Alguma delas para corrigir alguns campos, alguma delas, igual a Janara falou, para preencher com algumas informações. Aí a gente ficou nessa dúvida, se a devolutiva para esses fundos que não são adaptados vai ser pelo Galgo 175 mesmo, ou não? Como que vai funcionar exatamente isso? Vamos lá, né? Assim, só relembrando algumas demonstrações passadas, tá? A parte de fundos no sistema atual, né? Alterar ali que funcionava, ele mudou o front também, tá? Então, né, a gente demonstrou lá que eu tenho no meu 175 dois menus, fundos 175 para novas inclusões e somente fundos que são as alterações. Então, a parte da tela, da parte do front, tudo mudou, tá? Tudo está tratando no ambiente, mas ele continua sendo o ambiente legado, tá? É só o front que está ali, né, atualizado, tá? E sim, né, tudo que estava ali que não foi concluído foi devolvido, porque, como a gente falou, né, tinha campos novos e vocês vão ter que concluir. Então, o que não foi concluído até a data lá que a Ambima ia fazer a análise,
foi devolvido para que vocês possam fazer o complemento dos novos campos, e aí sim a BIMA vai validar, né? Então é isso que aconteceu. Mas o front, né, a tela que você trabalha, em termos de registro de fundos, é sempre na nova, mas nos menus separados. Fundos 175 é a inclusão de fundos, né, novos, e os fundos que já existiam estão no menu apenas fundos ali, que tem a operação de alteração ali, tá bom? Mas continua sendo fundos legado ali, os não adaptados, ou até adaptados que não mudaram a estrutura, que vocês já tinham adaptado, continuam todos ali, tá? É só front que está Ah, mudando tá. nesse caso, tá? É só a tela que é diferente ali, tá bom? Entendi. Tá. E uma última dúvida, acho que a gente está com uma mesma situação, acho que o Pedro mencionou, que a gente tem inclusões, que a gente solicitou a inativação pelo bom. Galgo, falei com a Jaqueline, e aí acho que talvez então, pelo que você falou, seria melhor a gente já fazer esse cadastro direto no Hub. É que no caso do Pedro, ele falou que ele já tem alteração para ser feita também, entendeu? Ele tem A gente inclusão mais também. alteração. Então, neste caso, se você já tem alteração desse registro que você incluiu, já tem que alterar, porque assim, então, em vez de eu fazer 2 etapas aqui, eu faço uma e reduzo o seu tempo do processo. Então, neste caso, sim, se você já tem alteração, a gente inativa aqui, faz a primeira etapa, e você faz as 2 no Hub ali, né? Porque senão eu teria que fazer uma segunda etapa nossa aqui, e aí o seu Entendi. prazo muda, não é viável, tá? Então, Eu já incluo ele no Hub e aí e aprovou, depois eu já você incluo a já faz a alteração. alteração lá, exato, né? Porque aí Entendi. você já, né, reduz o tempo ali do processo, tá? Então, nesses casos que você já tem alteração prevista, sim, tá? É mais adequado fazer isso. Entendi. E aí, se fosse um fundo já aprovado, por exemplo, 175, mas eu precisasse fazer uma alteração, aí eu teria que solicitar essa alteração para Migração o pro Hub. Hub. Isso, aí Entendi. sim. Tá bom? Tá bom. Beleza, obrigado. Nada. Bia, tem mais alguma questão aí no... Tem sim, eu vou aproveitar então Desculpa, aqui a pausa por perdão. enquanto. Exato. Você pode falar um pouco sobre o processo de como consultar o código STI gerado no momento do cadastro do novo fundo no Galgo 175? Ok. Bom, como a gente não tem, né, como a gente falou agora há pouco, a consulta disponível, tá? Então, em termos de fundos novos, né, a gente vai estar comunicando, né, todos aí os administradores, né, que cadastram esses fundos sobre o código gerado. Vocês têm uma forma de consultar isso, e aí depende, né, se vocês já tinham essa permissão ou não ali no Galgo atual. A gente tem no sistema Galgo ali atual, e eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu aqui acessar a consulta de log, né? E todo registro efetuado gera um log com os dados básicos da operação. Então, uma forma de vocês consultarem isso, né, é se vocês tiverem já a permissão atribuída de consulta de log, né, e no log é possível verificar isso. Deixa eu acessar aqui para mostrar para vocês essa informação, só um minutinho. Tá? Mas fora isso, como eu falei, né, a gente vai diariamente fazer a comunicação para vocês de todos os fundos criados ali no dia anterior. Então, né, no começo da manhã, a gente pega toda a relação de fundos criados no dia anterior e já, né, comunica para vocês aí com as informações dos códigos gerados, tá bom? Deixa eu só... Só um minutinho que eu já mostro aqui para vocês. Vou mostrar aqui a tela para vocês, como é que isso é informado. Aqui. Então, né? Então, só para mostrar aqui o exemplo para vocês. Então, eu estou num usuário aqui, né, que fez um cadastro de fundos, tá bom? Então, existe aqui um menu segurança, consulta de log. É uma operação que pode ser liberada para vocês aí pelo master, tá? Né, para quem não tem essa opção aqui, né, de consulta de log, no menu segurança, você teria que solicitar ali ao usuário master da instituição. E aqui vocês preenchem ali né, o período que vocês fizeram a inclusão aqui. Eu peguei passado aqui porque é testes, homologação, né, um período que vocês fizeram a inclusão.
a operação sempre aqui, registro de fundos e inclusão, tá? E aí eu tenho nesse usuário aqui um exemplo lá no final, né, que já é um fundo criado no novo ambiente. Então tem aqui a inclusão de fundos, ele identifica aqui o fundo em si, né, que vocês aí chamam de casca, né, pensando ali, tem ali a informação, né, hoje por padrão, né, o CNPJ do fundo é o mesmo da classe, né? Então aqui repete a informação, tá? Eu tenho aqui um STI do fundo gerado, porque é um cadastro feito no sistema, mas que vocês não vão utilizar esse STI para troca de informações, né? E sim o da classe, e aqui eu listo a classe que foi criada e o código STI da classe. Então é esta informação que vocês utilizarão para fazer o processo de envio de informações, tá bom? Então, temos o código aqui gerado. Se por acaso vocês cadastrarem algum com subclasses, a mesma coisa, virá aqui uma relação das subclasses com os respectivos códigos, tá? Então, essa informação, né, fica disponível pela consulta de log para vocês, tá bom? É uma forma que vocês podem consultar direto, né? Mas, de novo, a gente vai estar aí notificando vocês de todos os fundos criados, a gente envia na manhã seguinte, né, este conteúdo para vocês, essa informação, tá? Daniele? Baceto, eu queria tirar uma dúvida. É o seguinte, a gente tem um evento de incorporação que aconteceu no dia 30 de setembro. Tá bom, Só que antes do dia 30, no dia 27 de setembro, o fundo incorporado, ele teve uma alteração no regulamento. A tá gente bom, incluiu no galgo 175, liberamos para análise da Anbima. tá bom. Aí, no caso, a gente vai esperar a Anbima analisar, a Anbima analisando e estando aprovada essa alteração do regulamento, do fundo incorporado, aí que a gente vai mandar para o galgo a solicitação para transferir o fundo incorporado para o Hub Anbima para a gente fazer o evento por lá. É isso mesmo? Exato, isso aí. Uhum, perfeito. Tá, aí, no caso, em decorrência disso, assim, uma outra pergunta, em função de prazo, mesmo que a Anbima ainda não tenha concluído a análise, a gente já poderia mandar a planilha para vocês, ou a gente espera realmente a Anbima terminar a análise? Espera a Anbima aprovar, por favor. Não é que assim, se mandar e ela não fizer nada essa semana, eu não posso rodar o processo, entendeu? Entendi. Tá bom. E ainda em relação a isso, a gente percebeu que no SGF, né, no sistema da CVM, evento de incorporação ainda não está habilitado. E a gente mandou e-mail lá para a SIM, e assim, depois de uns 2, 3 dias, eles pediram para uma outra área lá dentro colocar a incorporação no sistema da CVM. Também a gente está aguardando. Então, sei lá, estou pensando vamos supor que a Anbima analise hoje, conclua a análise da alteração, aí a gente manda para vocês o pedido para transferir para o Hub Anbima, só que a gente ainda não vai ter, por exemplo, o protocolo da incorporação que a CVM vai fazer. Mas aí a gente pode fazer mesmo assim e justificar para vocês por e-mail, né? E para a Anbima, né? Para a gente Pra isso é Anbima, né? transparente, tá bom? Isso é para a Anbima nesse caso, tá? Para a gente isso, né, fica transparente, né? A gente vai Tá transferir bom. para o Hub, aí lá no Hub que você vai estar acabar fazendo essa justificativa, né? Tá Tá bom? bom. Tá ok, obrigada. Nada. Tem mais alguma pergunta, Bia? Aí parado com você? Não, por enquanto não. Tá Pode bom. seguir aqui, tem as 3 Pedro? pessoas, né? Uhum. Pois não, Pedro. Em relação à parte que o Bruno comentou e também que eu trouxe sobre a inclusão e que precisamos inativar, como que eu faço a comunicação à Anbima que eu estou esperando um processo de inativação, principalmente para dizer que, vamos dizer assim, sobre esse processo de ter 15 dias, né, para realizar essas informações, para enviar essas informações, e não estar em desacordo com a regulação, a autorregulação da Anbima. É só você mandar um e-mail lá para o Cadastro Produtos, né, que é o e-mail padrão deles, e copia o suporte, né, que está aqui processo conosco, tá bom? Deixa no e-mail formalizado, tá bom? Isso é suficiente. Leonel? Ô, Baceto, bom dia. Bom dia. Queria te fazer uma pergunta no seguinte, a gente, semelhante a todo mundo, a gente também teve alguns fundos enviados para análise da Anbima antes da virada aí de chave em setembro, Perfeito. e não foram analisados até
até o até setembro e foram colocados em erro no novo layout do Galgo. Certo. E aí também, acompanhando todo mundo, a gente teve muito problema de correspondência de alguns campos nesse novo layout. Já fizemos os reportes aí para o Galgo, tá? Em Tá relação a bom. isso. Porém, a Ambima nos deu aí o prazo para a gente devolver ele para eles até o dia 15. A gente recebeu um e-mail com todos eles para fazer a devolução desses fundos que estavam em erro até o dia 15. Uhum. A indicação, aí eu não sei qual seria a indicação. A indicação é a gente esperar que o Galgo faça a correspondência correta, ou seja, acerte a correspondência no sistema para a gente devolver ou não. A gente altera por aqui e já manda para a Ambima, porque a gente fica com medo aí de passar o prazo, entendeu? Não, nesse caso a indicação é que vocês aguardem a correção, né? Porque, entendeu? E aí a gente deixa reportado se tem um erro, como você falou, né? Se estão erros aqui que a gente precisa corrigir, a gente comunica para a Ambima desses pontos, tá? Desses erros, a Ambima fica sempre ciente de todos os erros que estão aqui ocorrendo justamente para, né, ter ciência desse processo, tá? Então aguarda, porque assim, você alterar, né? Como eu tinha comentado um pouco atrás, né? Se a princípio não é para deixar de apresentar. Você alterar alguma coisa, a correção que eu vou fazer pode impactar o que você faz, entendeu? Entendi. Então, né, porque eu tenho que recuperar, na verdade, o que está lá. Se está com alguma informação lá na invertida, como dando um exemplo, eu estava falando que é percentual o valor, né, na verdade eu vou corrigir tudo, né? Então, aguarda, por favor, nesses casos, tá? Se você já está ali parado, pode aguardar que a gente, né, A gente teve responde para esse vocês. problema citário de percentual e valor, a gente teve aqui também apresentando Uhum. nossos fundos e também em relação a prazos de cotização, dias úteis e dias corridos, também não veio com a correspondência correta, a gente reportou. Entendi. Tá bom. Tá? Ok. Esses casos só de inversão, né, são casos apenas ali de exibição em tela, né, assim, a base está correta, aí é uma questão mais simples, né? E depois a gente ajusta e não tem problemas, né? É importante só, mas aguardem sim, tá bom? Tá bom, Maceto, obrigado. Nada. Pois não, Érica. Oi, tudo bem? Eu Tudo sou a bom. Érica. Estou com uma dúvida em relação ao envio de pele cota. Uhum. Eu estou com alguns fundos que ele aparece inconsistência. E ele fala classe ou subclasse informado não cadastrado no Hub. Mas você está Só enviando pelo que Galgo? enviando pelo Galgo. Ah, tá bom. Por isso que aparece tantos rejeitados. Eles são ainda Galgo, não é 175. Ah, tá bom. Mas a gente não responde no Hub, né? Isso dá como É inconsistência? consulta. Eu estou Oi? consultando pendências. Tá, entendi. Aí assim, eu estou consultando e aparece essa inconsistência, né? Falando que mas é fundo enviado pelo Galgo, né? Mas o controle é feito pelo Hub, né? Referente a se tem alguma pendência no informe. Vamos lá. Que você envia pelo Galgo, né? Uhum. Assim, o que aparece no Hub é se tem uma inconsistência, tá? Então, assim, a sua verificação, né, de problemas, o seu ajuste, a sua justificativa ali, né? O pessoal fala, se tivesse alguma ocorrência, nesse caso, você, né, teria que verificar pelo Hub lá. Então, você recebe no Hub os apontamentos do que é enviado Isso. pelo Galgo. Se não Uhum. tem apontamento nenhum, né, isso está na base Ambima, tá? Nesse caso, né? Agora, entendeu? Agora, assim, se é pendência que você não enviou, né, também você vai ter essa visão lá no Hub, né? É que aparece inconsistência, né? Aí uma da inconsistência identificada é que a classe ou a subclasse informada não está cadastrada no Hub Ambima. Então, aí tem aquela questão, né, que a gente tem, né, assim, aquele período que você cadastra, se for um fundo novo, né, que você cadastrou no Galgo, mas é que não deve ser isso, né, porque você falando que é um fundo que está mandando no Não, ambiente fundo atual. antigo. Aí vai ter que verificar com a Ambima o que é esse apontamento, né, porque esse apontamento é lá do Hub, né, porque se você está no Galgo que está mandando, ele entraria normal lá, né, no processo, apontaria se tivesse alguma divergência, né, porque os fundos da base já estão todos cadastrados, não deveria ter isso. Não deveria constar, né, essa inconsistência do código. Não, você mandou pelo ambiente atual, você está falando, né, em fundos que são enviados pelo ambiente atual, né? Pelo Galgo. Não, eu continuo enviando pelo Web Service. Tá bom, mas no Galgo você está falando. No Galgo, é. Então é um ambiente atual, né? O Web Service é um ambiente atual, não é o novo Sim. 175, que a gente não tem Não, ali. O exatamente. 175 é outro serviço. Então, neste caso, não teria. É bom você comentar lá com essa pessoal da Ambima para entender esse apontamento, tá?
O suporte Ambima. Porque no Galgo ele foi aceito, né? Você encaminhou, ele foi aceito. No Galgo não reportou nenhuma inconsistência para você, certo? Não foi Ah, aceito, tá tudo certo. tá bom. Tá, não Então, nesse teve caso, retorno de falha. tá bom. Então, nesse E, caso, por favor, né? Fale com a Ambima, então, tá? tá. Pois não. E eu também tenho os casos que aparecem com status rejeitado. Essa informação ela é excluída da base que foi enviada? Então, rejeitado também é um status que a Ambima faz o processo, tá? Assim, para a Tá, gente, não, né? Então, assim, no tá bom. Galgo, ou você vai fazer um reenvio e daí vai ficar, né, a anterior vai ficar lá como cancelada, né? Ou você vai, né? Ou quando você justificar lá, não mexe nada no Galgo, tá? Então, esse status também é do processo de validação lá da Ambima, tá? É a rejeitada, tá bom? Tá bom. Tá bom, então. O e-mail é suporte Ambima? O e-mail da Ambima, para a Não, parte mas de eu procuro aqui. informações, desculpa, fiquei na dúvida, porque eu conheço o Não, cadastro de produtos, mas eu não sei se ele está com informações nesse caso, tudo desculpa. bem, eu procuro aqui. Obrigada. Por nada. Pois não, Leila? Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação aos fundos que foram devolvidos para correção. Tá bom. E você disse que não vai ter necessidade, para a gente não mexer por enquanto, né? Que vocês vão Se você fazer uma tem alteração. se você tem algum erro ali na tela, né? Quando você vai fazer a Então, correção, né? todos eles estão pedindo correção, todos os que foram devolvidos, é, além da correção que foi pedida pela Ambima, tem alguns problemas que o Leonel colocou para você ainda há pouco, dizendo que os prazos estão com dias corridos quando certa dias úteis e várias outras questões. Que eu estou preocupada porque eu tenho um que vence agora, sexta-feira, tá? É o meu prazo fatal. E ainda não foi respondido o e-mail que eu enviei para o Galgo Aqui para o suporte, né? Nossa, pedindo, pedindo uma orientação. O que eu faço? Eu envio ele sem mudar essas coisas, eu envio mudando. E aqueles que eu estou alterando agora e que eu tenho também esse prazo de sexta-feira. O meu medo é assim, eu vou perder o prazo, a Ambima vai multar. Não, então vamos lá, né? Assim, neste caso, se você está com as mesmas ocorrências que você comentou ali, né, de campos que estão apresentando informações incorretas, tá? Que você aguarde, tá? Porque, de novo, a gente vai corrigir, né, todos os fundos ali da base, né, de uma vez só. Então, você enviar, né, trocando alteração, vai acabar, né, ficando um registro de uma alteração ali que não é o caso, tá bom? Então, aguarde sim, tá bom? E a gente, né, E assim, o prazo? E a multa? Não se preocupe, de novo, assim, nesses casos você pode apontar que está pendência de correção da Galgo e isso a gente já trata regularmente com a Ambima, tá bom? Porque mesmo esses que eles devolveram para correção, que Então, são mas, dois casos, um que eu tenho então, mas você está falando daquela que devolução que enviar. foi feita completa na segunda-feira, pós-virada, é isso que você está falando? Isso, teve alguns que eles inclusive colocaram uns, escreveram, esse aqui tem que alterar, esse aqui tem que colocar. E um deles, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é um benchmark, tá? O benchmark está correto, o benchmark está no galgo legado certo, só que no sistema novo está dizendo que não tem benchmark, tá? E aí ela botou uma observação para eu verificar, tá? Então o erro não é meu, o erro é do É sistema. do sistema, tá bom? E aí o que eu faço? Eu não posso Aguarda. alterar porque você está Não, pedindo para alterar. Ela está aguarda. mandando eu alterar. Não, E eu tudo tenho bem, um prazo. E pode esse aguardar. prazo, quando passa, dá multa. Não, mas aguarda que a gente, nesse caso, trata com a Ambima todos esses apontamentos, tá? Que tem correção nossa pendente, tá bom? Entendi. Mas Pode eles aguardar. sabem, então. Sim, sabem sim, tá? Ok, Tá bom? tá bom.
Pois não, Bruno. Fala, Baceto, bom dia. Bom dia a Bom todos. dia, bom dia. Baceto, eu estou notando aqui que nesse call que a gente está tendo hoje, eu acho que a gente está convergindo, né, em termos de problemas e em termos de soluções também, né, o contato que particularmente nós aqui do BNY, nós fizemos aí com o time de suporte, foi justamente desse, da gente aguardar, enfim. Mas visto que outros parceiros também estão passando pela mesma dificuldade, não seria oportuno, desde já, se soltar um comunicado, e aí um comunicado, eu acho que o preferível seria um comunicado conjunto com a Anbima, de que até o prazo em que vocês fizerem essas correções, as entidades estarão isentas de qualquer penalidade de atraso? Porque, assim, a taxa de administração é fato, os parâmetros de movimentação é fato, gestor, nós fizemos N notificações e eu vejo que as outras casas também estão passando pelo mesmo problema. Então, assim, eu estou deduzindo que o ideal é a gente, desde já, ter um comunicado oficial. Olha, gente, e aí eu não sei, acredito que a janela de vocês seja esse fim de semana, né? Mas acreditando que vai dar tudo certo, né? Mas, assim, eu acho que seria oportuno, quem ainda não enviou, que aguarde até um determinado dia, ciente de que não haverá penalidade de atraso. Eu vou conversar com a Bima, Bruno, daí já fecho sobre isso, eu posiciono vocês, tá bom? Mas da nossa parte, Tá ok. certo. Da nossa parte, sem problema, né? De novo, a gente sempre mantém a Bima ciente desses problemas, dessas ocorrências, até porque ela consome registros por aqui, ela consumiria com problemas também, né? Então, assim, não vai baixar errado para a base dela, entendeu? Então, ela também está, né, travada ali nos processos de consumo, tá? Né? Tudo que ela recebe do Galgo, né, também está parado por conta disso, tá? Né? A gente não encaminha informações enquanto tem essas pendências, né? Mas eu converso e eu posiciono vocês aí no geral sobre esse ponto, tá bom? Tá certo, Baceto. Muito obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Baceto, eu mandei para você o e-mail e a Ambima colocou para tirar dúvidas do Hub Ambima. Depois, se você puder compartilhar com o pessoal. Esse daí é o e-mail que a própria Ambima divulga. É de preenchimento de informações no Hub, né? Esse aqui é para uso do Hub, né? Isso, dúvidas sobre o Hub especificamente. Isso. Se fez envio de informação, não sabe o que aconteceu, como proceder, porque assim, tá, pessoal, a gente não tira dúvidas do Hub especificamente, tá? É só do Galgo, o Galgo 175, o Galgo Max, sistema Galgo. É suporte.hubambima rtmnet.com.br, tá? Deixa eu... Mas se for dúvidas, né, assim, de conceito, aí tem que falar direto com a Ambima, tá? Só isso para ficar claro, né? Assim, o suporte do Hub é para, né, tratamento, envio de informações aí pelo Hub, né? Se for questões de definições, volta lá para a conversa com a Ambima efetivamente, tá, pessoal? Né? Mais alguma dúvida, pessoal?
Só um recadinho, então, pessoal. Tem um FAQ da gente, a gente vai passar junto com a gravação, então tem uma série de perguntas que já foram respondidas, estão reunidas. E aí, se vocês quiserem rever, revisar, a gente vai passar também junto com a gravação dessa reunião de agora, tá bom? Ok. Vou colocar aqui agora também no chat o e-mailzinho aqui da Ambima, tá? Para vocês conseguirem copiar. Só um minutinho. Mais nenhuma dúvida? Ok, então, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela participação, pela presença. Qualquer coisa é só entrar em contato conosco, tá bom? Bom dia, Nós que obrigada. agradecemos. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Valeu, Obrigada. gente. Tchau, tchau.